Olá pessoal, eu sou o Thiago Vieira. Eu sou o Jean Regina e você está aqui no canal Direito Religioso, este canal que é uma ferramenta, um instrumento para abençoar a vida da igreja brasileira e de toda a comunidade brasileira, sociedade que se interessa pela conexão entre o direito e a religião. Seja muito bem-vindo e hoje mais um review. Então, como é que é, Jean? Nós chamamos o diretor para... Roda a vinheta, Éder! Bom, a revisão de hoje é o livro Deus Realmente Ordenou o Genocídio? Como Compreender a Justiça de Deus? Escrito por Paul Copan e Matthew Flanagan e publicado por Edições Vida Nova. Paul é PhD pela Marquette University, professor da cátedra Pledger Family de Filosofia e Ética na Palm Beach Atlantic University, autor e organizador de cerca de 30 livros, entre eles O Jesus dos Evangelhos, Mito ou Realidade, publicado também aqui pela Vida Nova. Já Matthew é PhD pela Universidade de Otago, pesquisador e pastor-mestre na igreja Takanini Community Church em Auckland, na Nova Zelândia. É também autor de diversos livros. Bom, esse livro tem por objetivo estudar a destruição que Josué impôs a Jericó em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 3, juntamente com uma série de outras passagens, digamos assim, desconfortáveis do Êxodo, de Josué, dentre outros, para revelar a contradição dos novos ateus ao criticar essas passagens sem fundamento e a desonestidade daqueles que utilizam essas passagens como justificativa para promover a oposição da fé com a ciência. A obra conta com a exposição de vários critérios bíblicos, teológicos, filosóficos, éticos e jurídicos para esclarecer o problema argumentativo. Aqueles que definem a Deus como um genocida, interpretação essa que entra em contradição quando colocada diante da teoria do ditado pela inspiração bíblica. Os autores vão explicar o porquê de algumas heresias, como a de Marcião, que repudiou o Antigo Testamento, deturpa a natureza do Deus Criador. Somos alertados a não criar um abismo entre Deus que ordena guerras no Antigo Testamento e o Deus compassivo sobre o qual Jesus falava no Novo Testamento, e estimulados a pensar de modo mais profundo sobre as passagens sofridas e eticamente incômodas do Antigo Testamento em vez de evitá-las. Outra coisa bem legal é quando estabelecem um contraponto para responder quem fica limitado a interpretar equivocadamente os textos bíblicos, indicando como contribuições da Bíblia à civilização ocidental, entre elas a democracia, a alfabetização, os direitos das mulheres, os direitos civis, a abolição da escravatura e muito mais. Já na segunda parte da obra, chamada de Ordens hiperbólicas e massacres genocidas, eles explicarão por que os textos do Êxodo e de Josué não ordenam que nós, hoje, matemos pessoas inocentes, como muitos ateus e pessoas dedicadas a difamar a tradição cristã afirmam. E o texto não se refere aos cananeus em geral como inocentes de qualquer delito grave, muito menos fornece um retrato de genocídio ou de Deus ordenando o extermínio de praticamente todos os habitantes de Canaã. Os autores explicam que a linguagem presente nos dizeres como, por exemplo, ele destruiu totalmente cada pessoa que estava naquela aldeia, ele não deixou sobrevivente algum, não restou ninguém que respirasse, é hiperbólica e não estava sendo usado pelo autor para afirmar literalmente que os israelitas mataram todo e qualquer cananeu sem exceção por ordem de Deus. Também vão examinar como objeções legais e teológicas com respeito à acusação de genocídio, tema central da obra, são desenvolvidas. A Bíblia ordena que nós matemos seres humanos inocentes? Obviamente que não. Precisamos entender a diferença de leis morais e de ordens ocasionais. Nesse caso, os autores usaram como exemplo a ordem dada a Abraão de deixar o país natal, para explicar o que são ordens ocasionais, para certas pessoas de uma época específica em determinado lugar, e ordens, essas sim, prescritivas que valem até para nós. Israel, como Estado nacional teocrático, sua aliança singular,
se devemos ou não violar o princípio moral essencial, a situação confessional, governamental e bélica de Israel, são alguns dos temas internos do livro. Além disso, ao longo dos capítulos, seremos orientados a não ler os textos que falam de destruir totalmente, de modo isolado do restante da narrativa bíblica, uma vez que na palavra dos autores, outros textos deixam claro que nem todos os cananeus foram exterminados. Esses textos bíblicos estão usando hipérbole ou exagero consideráveis como um recurso retórico. Isso significa que devemos interpretar passagens como Josué 1 ao 12 como relatos figurativos, hagiográficos. Hagiográfico é um relato idealizado de alguma proeza e que segue um código de transmissão comum das convenções literárias da época. O livro tem algumas questões polêmicas, como a teoria do ditado da inspiração bíblica, que elenca o autor divino e autores secundários que expressam emoções em alguns trechos da Bíblia. Outra coisa que o autor também menciona é a teoria do ato discursivo de Nicholas Woltstoff, que ensina que Deus se apropriou do texto bíblico e delegou aos autores bíblicos a autoridade de falarem em seu nome. Enfim, pessoal, é um livro que serve para amadurecer os debates em torno da confiança nas Escrituras. Contudo, deve ser lido com o pré-aviso de que pode ser um ponto de vista que entra em discordância com algumas tradições evangélicas, sobretudo no quesito da infalibilidade bíblica, em contraposição com autores secundários, como nós vimos até aqui. É isso aí, pessoal. Como, por exemplo, Israel e a revelação de Eric Feiglin, que muitas vezes Eric Feiglin também traz essa questão dos autores secundários, das interpretações, das escolas de sacerdotes, dos mitos, entre tantas outras coisas. Mas é uma obra importante, mais um grande lançamento das edições Vida Nova. Exatamente, pessoal. Então se liga lá, Edições Vida Nova, que é, além de uma casa editorial que abriga muitos grandes nomes da teologia, também tem estes dois humildes trabalhadores aqui, trazendo um pouco do direito religioso e agora com aquela nossa obrinha nova, a Laicidade Colaborativa Brasileira. Confere lá. Se não comprou, compra lá, avise o vizinho, o parente, o amigo. Também curta esse vídeo, compartilhe, comente, faça todos os paranauês necessários para que ele alcance o máximo possível de pessoas. É isso aí, gente. Até a próxima. Valeu!